O vídeo de hoje é sobre empatia. Empatia. Do grego, empatheia. Estar dentro, estar presente. Viver como e com o outro o seu fatos, a sua paixão, sofrimento e doença. Significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. A capacidade de compreender os pensamentos do outro. Na psicanálise, há profissionais que acreditam que a empatia seja extremamente necessária no setting analítico, e há outros profissionais que acham que ela pode atrapalhar o processo. Para Freud e outros autores, a empatia é importante para criar um vínculo, principalmente no começo da análise. Assim, o analisando percebe que o profissional que está ali ouvindo as suas questões não está ali para julgá-lo, e sim para compreender a sua situação. Isso pode fazer com que ele seja melhor acolhido e se sinta mais à vontade para expor o seu interior. Assim, o trabalho entre analista e analisando será um trabalho de parceria. Eu vou falar aqui mais sobre a empatia no universo da palhaçaria, porque é esse universo que eu conheço mais, que eu atuei mais por enquanto. E talvez falando sobre o universo da palhaçaria, a gente coloque aí reflexões e questões também no universo da psicanálise. Uma coisa óbvia de se dizer que o fato da gente utilizar a empatia no nosso universo profissional não faz com que a gente se torne o outro, mas que ter capacidade de compreender os pensamentos e sentimentos do outro faz com que a gente possa ter uma visão mais geral de uma situação e entender por que aquele sujeito agiu assim ou assado, teve aquela vontade, teve aquele desejo, teve aquela carência, e entender o nível de sofrimento daquela pessoa. Não significa que a gente esteja justificando uma ação que o sujeito tomou, mas que a gente é capaz de compreender por que ele fez assim. Como palhaça no hospital, uma vez a nossa dupla ia visitar um paciente de 1 ano e meio aproximadamente, e antes de entrar no leito, que ele estava em isolamento na UTI, a enfermeira nos abordou e explicou que se tratava de um caso de queimaduras. Ela nos abordou antes porque ficou com receio que a gente se impressionasse, porque o bebê estava realmente muito feio, muito queimado, e então ela foi empática conosco, nos abordando, falando da situação. Se tratava de um acidente doméstico e para a gente não ficar impressionado, ela preferiu nos avisar. Achamos essa atitude muito importante, muito empática conosco. No entanto, a enfermeira também passou a seguinte informação: que a gente cantasse para aquele bebê, interagisse com aquele bebê, mas que a mãe não merecia nossa intervenção. Afinal de contas, a mãe tinha sido negligente com aquele bebê e por isso houve o acidente. Como palhaças e palhaços dentro de um hospital, a gente atende todas as necessidades e fragilidades, sem julgamento. Então a gente estranhou um pouco aquela informação, mas eu compreendi o sofrimento da enfermeira. Afinal de contas, ela estava tratando dos ferimentos daquele bebê, então devia estar muito difícil para ela entrar naquele quarto e cuidar daquelas feridas e olhar para aquele bebê. Ele era o paciente registrado. Então eu compreendi que havia uma dor ali daquela enfermeira, mas ao mesmo tempo também tentei me colocar no lugar da mãe. Que mãe que gostaria de ver o seu filho naquela situação?
senti uma dor imensa, uma dor chamada culpa, responsabilidade. Consideramos então que todos estavam feridos naquele local e achamos mais adequado fazer a nossa intervenção para todos. E que a nossa música, o nosso canto, a nossa graça e intervenção tenha conseguido amenizar as feridas de todos. A empatia também nos auxilia muito quando nos deparamos com o medo de palhaço. Às vezes essa informação chega pela enfermeira, pelo acompanhante ou mesmo pela observação do paciente. A gente percebe que o paciente recua, fica trêmulo, hesita em receber os palhaços em seu quarto, em seu leito. E ao invés de negar essa informação e fazer de conta que nada aconteceu e continuar atuando, não. É importante se colocar no lugar daquele paciente. Quem é que gosta de sentir medo? Uma coisa é você sentir aquele medinho assistindo um filme de suspense, sentado no seu sofá, embaixo da sua coberta. Esse, comendo pipoca, esse é até gostoso. Mas quem é que gostaria de sentir medo internado num hospital? Onde você já está com medo da sua própria doença, de medicamento, de reação a medicamento. Você já está com medo de tantas coisas. Não precisa ter uma visita que você também apresente medo. Então, nesse caso, é muito importante não negar essa informação, ter empatia e perceber se é possível a visita. Para isso, vai ser fundamental fazer uma leitura e abrir a sua escuta, para que a sua escuta seja um termômetro para saber se a intervenção é possível ou não. Dessa forma, a empatia nos diz, então, que num primeiro contato com um paciente que tenha medo, é importante recuar, fisicamente mesmo, dar um passo para trás. Outra coisa importante é não olhar diretamente para aquele paciente. Você pode utilizar recursos para não atuar diretamente com ele, porque isso pode assustá-lo ainda mais, ele pode achar que você está encarando ele. Então, se relacionar mais com o parceiro de cena ou com algum objeto. Daí, muito importante também a ferramenta de ter um mascote, um fantoche, um bonequinho com que você possa conversar. Aquilo que você gostaria de dizer para o paciente, você diz para o boneco ali, usando o que a gente chama de atuação indireta. E outra ação física também muito importante é abaixar. Se abaixar, se curvar a ponto de ficar na mesma altura do paciente, por exemplo, comunicando ali fisicamente que a relação de vocês é de igual para igual, que não há autoridade, não há uma pessoa que sabe mais do que a outra, que você está ali para dialogar, para trocar de igual para igual. Após todas essas ações físicas, de recuar, não olhar diretamente para o paciente, se abaixar, então você faz uma leitura. Se essas ações resultaram positivamente, se o paciente relaxou, se o paciente mostrou interesse, fisicamente mesmo, se o paciente deu uma erguida assim no corpo, começou a olhar para os palhaços, talvez assim, com uma reação positiva corporal do paciente, você encontra ali uma porta de entrada e realmente desenvolva a sua atuação. Mas se você percebe que as reações foram negativas, talvez a melhor coisa a se fazer seja se despedir e ir embora, dizendo que você volta outro dia, e assim, quem sabe, no outro dia ele vai estar mais à vontade e recebe a sua visita. A empatia gera respeito. As pessoas egocêntricas, narcisistas ou muito imaturas emocionalmente não conseguem perceber o outro dessa forma, respeitar o espaço do outro, respeitar a resposta do outro. As pessoas tentam sempre justificar, se defender.
ao invés de compreender. Porque afinal de contas elas se enxergam sempre em primeiro plano. A resposta do outro não é uma troca, não é um diálogo. Muitas vezes elas tomam como algo que elas precisam se defender, como conflito. É por isso que pessoas muito egocêntricas são pessoas difíceis de trabalhar com o público, de trabalhar como palhaço, né? Ou mesmo de fazer um bom atendimento ao público, de estar a serviço do outro, porque na maior parte das vezes ela está a serviço dela mesma. Uma coisa importante aqui é lembrar que empatia não é a mesma coisa que simpatia. Eu disse isso de trabalhar com o público e às vezes a gente pode confundir, mas aquela pessoa é tão simpática, tão agradável, mas a empatia ela vai trabalhar com algo mais profundo do que isso. Essa questão de se colocar no lugar do outro. Eu posso ser muito simpática, mas não conseguir compreender o sentimento alheio. Espero que esse tema tenha movimentado coisas aí dentro de você e coloque nos comentários o que você acha sobre isso. Se você viveu alguma situação parecida como essas que eu coloquei, que você teve que utilizar a empatia para se relacionar, coloque, vai ser muito bacana a gente trocar essa experiência. Muito obrigada novamente, até o próximo vídeo.